Irmãos, chegamos na aula final. Já passamos pelo fim do mundo umas 5 vezes. No primeiro ciclo, que é Jesus entre as 7 igrejas, tem o anúncio do fim, mas não tem a descrição do fim. A descrição do fim tem em todos os outros 5 ciclos. Até agora, a gente já viu o mundo acabando várias vezes, a gente já viu Jesus voltando, a gente já viu várias dessas coisas. E por que a gente viu essas coisas várias vezes? Porque a gente está olhando para a mesma coisa, de ângulos diferentes, de forma paralela, todos os eventos acontecendo ao mesmo tempo, e tendo como o recorte principal de tempo aqui do estudo do Apocalipse o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, daqui para a eternidade. O quarto ciclo da Mulher e o Dragão, ele ainda tem desde mais para trás da vinda de Jesus, mas ainda assim o recorte principal é desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, certo? Agora, irmãos, a gente entra no último dos grandes problemas do Apocalipse, que é aquele que o capítulo 20 nos traz. No capítulo 20 aparece algo que gera debate entre denominações diferentes, entre pessoas de uma mesma denominação, entre religiões diferentes e assim por diante, que é a questão do reinado de Jesus no milênio, o reinado de Jesus por 1000 anos. Basicamente, a compreensão desse capítulo 20, ela tanto deriva de tudo que a gente viu dos capítulos para trás, quanto a partir dela a gente consegue entender o livro todo. Então é isso que a gente vai tentar observar. Se os irmãos observarem aí, no texto que os irmãos mesmos leram, antes da gente entrar no milênio em si, os versículos de 1 a 3, eles têm uma definição simples daquilo que é descrito aqui por João, que é a prisão de Satanás. Nós falamos na aula anterior que os parceiros do dragão todos tinham sido destruídos. A gente viu a destruição da Babilônia, a gente viu a destruição dos adoradores da besta, a gente viu a destruição das 2 bestas. Tinha ficado faltando só um inimigo de Cristo ser derrotado, que era o próprio dragão. Agora, no capítulo 20, aparece um trecho de texto dedicado somente à destruição dele, certo? Mas como a gente está tratando de questões que são sessões paralelas, a gente tem que entender que a destruição de Babilônia, que é o sistema mundano que seduz as pessoas, a destruição do anticristo, que é a besta que sobe do mar, a destruição do falso profeta, que é a besta que sobe da terra, a destruição de todas as nações da terra inimigas de Deus, e a destruição do dragão, são todos eventos que acontecem ao mesmo tempo. Cada sessão mostrou essas coisas de forma separada, mas se trata aqui de eventos que acontecem ao mesmo tempo, certo, irmãos? Isso de acordo com a nossa perspectiva, a perspectiva que a gente adotou quando começou a fazer esses estudos. Se a gente for ler por outra perspectiva, e a gente tentar colocar o livro do Apocalipse como algo linear, em que o 2 é sequência do 1, o 3 do 2, assim por diante, como eu falei para os irmãos, o mundo acaba várias vezes, Jesus Cristo volta várias vezes, os ímpios são destruídos várias vezes, tem um monte de ressurreições, mas dá a impressão de que primeiro foi destruída uma coisa e depois outra. Só que na nossa perspectiva, que eu já vou detalhar, tudo acontece ao mesmo tempo. Certo, irmãos? Então vejam só. Pelo que os irmãos leram aí, na porção de texto que a gente vai selecionar agora, que são os versículos de 1 a 3. Porque Satanás, o dragão, a antiga serpente, foi preso por 1000 anos. Versículos de 1 a 3.
Por que Satanás foi preso? Para impedi-lo de enganar as nações. Mas qual é o engano que Satanás aplicava às nações? Mas mentira sobre o quê? Para eles não conhecer o Evangelho. Exatamente, para não conhecer o Evangelho. Quando a gente fez a segunda aula da segunda sessão, e Jesus quebra o primeiro selo, sai um cavaleiro no cavalo branco e diz que ele é vencedor e vai para vencer. E a gente definiu esse cavaleiro como o Evangelho. Esse Evangelho que chega a todas as nações, antes só restrito ao povo de Israel, e agora a todas as nações da terra. Com o dragão preso, o Evangelho pôde ser propagado por todo o mundo. Lembra que a gente já falou várias vezes sobre essa questão do dragão, o diabo, dominar o mundo? Lembra? Ele era tão dominador do mundo que ele ofereceu o mundo para Jesus na tentação. Porque as nações lhe pertenciam mesmo. Por isso ele ofereceu a Jesus. Só que as nações todas puderam ser alcançadas pelo Evangelho quando Jesus tomou o controle do mundo inteiro de volta. Deus nunca deixou de ter o controle pelo mundo. Só que, por um período de tempo, Deus deixou o diabo ter autoridade sobre o mundo. E fez o caminho mais complicado, se a gente for pensar, para recuperar essa autoridade pelo mundo. Qual foi o caminho? Fazer o Filho se encarnar, crescer, viver, ter seu ministério, morrer e ressuscitar. Com isso, Deus, através de Cristo Jesus, recuperou a autoridade sobre o mundo. E tendo autoridade sobre o mundo, ele passou a permitir que o Evangelho fosse pregado a todas as pessoas. E para que o Evangelho fosse pregado a todas as pessoas, aquele que era o príncipe desse século, o Deus desse mundo, teve que ser limitado. O diabo foi limitado. Se a gente for pensar, no versículo 2 coloca vários nomes aqui para ele, né? O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, coloca um monte de coisa. A gente sabe que está tudo falando sobre o mesmo ser. Vamos pensar na imagem do dragão. É como se, após a ressurreição, após Jesus chegar no trono e expulsar o diabo de lá, como a gente falou que ele só foi expulso depois da ressurreição, após a expulsão do diabo, é como se tivesse colocado uma coleira no dragão. Uma coleira numa corrente. Se os irmãos pensarem assim, já foram em lugar, os irmãos têm, sei lá, cachorro bravo que tem que colocar coleira e corrente? Se chegar perto, bem pertinho, onde a coleira alcança, ele morde. Ou seja, mesmo preso na coleira, ainda tem algum tipo de liberdade para agir. Mas não tem mais liberdade total. O diabo, mesmo preso, é limitado. Sim, ele teve a liberdade limitada, mas as suas ações continuaram. E qual foi o limite posto aqui? Ele não podia mais enganar as nações. Ele pode continuar ajudando as pessoas a se entregarem à sua devassidão. Ele pode continuar ajudando as pessoas a se destruírem entre si, as pessoas a odiarem umas às outras, aos pais odiarem os filhos aos pais. Essas coisas todas ele continua fazendo. Mas a pessoa ser alcançada ou não pelo Evangelho, isso ele não tem mais poder. Certo? A gente entende Jesus como um rei que já está reinando. Não é? A gente não fala assim? Que ele já é o rei dos reis, a gente fala que ele será o rei dos reis. O seu Sérgio, ele tinha uma frase padrão em todo final de oração dele. E o seu Paulo repete também. Algumas pessoas repetem. Que ele sempre finalizava falando que Jesus Cristo é aquele que vive e reina eternamente. Perceba a frase: vive, a gente sabe porque ele ressuscitou, e reina no presente contínuo.
Não é reinará. Ele reina. E já que ele está reinando, aquele que achava que mandava aqui já não manda mais. Entende, irmãos? Esse é o nosso ponto de partida. Ele realmente muda a aula inteira. Certo? Então o diabo está preso. Agora a gente entra no problema em si. Preso por 1000 anos. 1000 anos literais? Ou não? Não. Por que não? Porque um dia para Deus é um ano para nós. Né? Perfeito. O apóstolo Pedro escreveu isso. 2 Pedro 3,8, se eu não me engano. Acho que está até aí no texto. Se for pela contagem de Deus, é um dia para Deus e 1000 anos para nós. Exato. E ao longo do livro inteiro a gente foi falando de uma contagem que não é uma contagem nossa. A gente falou de 42 meses, 1260 dias, a gente falou de um monte de coisa lá, que dá 7 anos ou 3 anos e meio, numa contagem muito doida. Por quê? Porque não se trata de um tempo literal. Porque até o capítulo 19 os tempos não eram literais e no 20 seria. Entende? Então são 1000 anos que não são literais. O que significa 1000 anos? Um conjunto de tempo. Dá a impressão, se a gente for comparar com outras medidas de tempo do Apocalipse, de que é um tempo até que longo. Porque a gente passou por outra que tinha 1 dia e outra que tinha 3 dias e meio. Essa tem 1000 anos. Quanto que dá 1000 anos? Não sei. Para a gente conseguir entender isso, a gente vai ter que entender as 4 principais interpretações sobre o milênio. E estão aqui nessa primeira tabela, que começa na primeira página e termina aqui na segunda. As 4 principais interpretações sobre o milênio, depois os irmãos leiam com calma, eu vou fazer de forma resumida. Primeira posição, conforme está na tabela. Pré-milenismo histórico. Todas essas versões do milênio, elas dizem respeito ao tempo que o diabo estará preso e quando vai acontecer a volta de Jesus. Quando que a igreja vai ser resgatada e redimida? Então olha só, os pré-milenistas históricos, que alguns pais da igreja eram, logo ali no começo do cristianismo, tinha algumas pessoas que criam da forma do pré-milenismo histórico, entendem que são 1000 anos literais, 999 mais 1, e que é um tempo em que Jesus vai voltar, vai reinar aqui na terra e depois que vai ter o juízo final. Entendem a situação? Então, a gente fez todas aquelas descrições sobre os cultos que acontecem nos céus nas aulas anteriores. De acordo com o pré-milenismo histórico, Jesus desceria dos céus e viveria aqui na terra por 1000 anos, reinando sobre as nações da terra. Essa é a primeira posição. Segunda posição, super aceita aqui no Brasil, muito difundida em vários países a partir do século XIX, ou seja, é uma visão que tem 200 anos, certo? As pessoas mais próximas aos apóstolos criam de uma forma diferente, mas nos últimos 200 anos apareceu essa nova versão e ela foi muito abraçada. Por quê? Porque é a mais cinematográfica que a gente tem. Os irmãos já assistiram Deixados para Trás? É essa a visão. Essa é a visão abraçada pela maioria das denominações brasileiras, por exemplo. Pela maioria. Nela, o milênio é literal, são 1000 anos, só que Jesus volta umas 3 vezes. Porque assim, Jesus, lá em toda a sua glória, chega um momento, antes de começar a grande tribulação, acontece um arrebatamento secreto. Aquela história de todo olho verá, já não acontece nesse ponto de vista. Aconteceu um arrebatamento secreto, que no Deixados para Trás é até interessante, que fica as roupinhas das pessoas. Para trás as pessoas desaparecem. E o pastor fica. Seria nessa pegada aí. O arrebatamento da igreja, dos santos que estão totalmente seguros em Cristo. Ficariam aqueles crentes mais ou menos, e o resto
resto do povão ímpio. Então, primeira volta de Jesus para resgatar esse povo, para ter encontro com Cristo nos ares. Enquanto isso, acontecem 7 anos literais também para os dispensacionalistas, em que Israel, que é o povo que começou a promessa da redenção, seria reativado. Então a gente entende que a igreja é a continuação de Israel, né? Paulo coloca que a igreja tem os filhos de Abraão. Nós, enquanto igreja, somos filhos de Abraão tanto quanto José do Egito foi, pela fé. Entende? Só que os dispensacionalistas entendem assim, que vai acontecer o arrebatamento, vai ter a grande tribulação, depois que tudo der errado na grande tribulação, ou melhor, durante a grande tribulação, Israel é reativado, Israel começa a pregar para o povo na terra, e as pessoas são salvas por obras. Existe salvação por obras? Não. Mas até aí tudo bem. As pessoas são salvas por obras porque Israel foi reativado por Deus. Passou 7 anos, o templo em Jerusalém é reconstruído, fisicamente e literalmente. Jesus desce, reina por 1000 anos, com pessoas glorificadas e pessoas não glorificadas, para depois ele subir e descer de novo para fazer o juízo final. Essa é a visão que é a mais comum para a igreja brasileira. Essa é a visão que essa igreja aprendeu e confessou durante bastante tempo. Entende? Terceira visão. Visão pós-milenista. Jesus retornaria e reinaria por esses 1000 anos após um milênio que não é literal, um grande período de tempo. Aí a gente já começa a ficar mais parecido com o pensamento, né? Só que os pós-milenistas, eles têm um problema, que é o seguinte: essa visão surgiu no século XVIII, num tempo dos grandes avivamentos pelo mundo. Teve um período muito doido na história da igreja, que realmente aconteceram avivamentos gigantes por toda a terra. Alguns pregadores muito grandes, como eu comentei semana passada, Jonathan Edwards, o George Whitefield, o John Wesley, esses avivalistas todos levaram o mundo a um fôlego novo, a um sentimento de otimismo que fez todo mundo pensar que o mundo vai melhorar, e quando o mundo melhorar, Jesus vai voltar. Só que isso no século XVIII, isso sendo difundido. No século XX, o pós-milenismo recebeu 2 bombas que acabou com o otimismo do povo. 2 guerras mundiais. O que eles não esperavam que fosse acontecer. Se esperava que fosse um período de paz, de harmonia entre os povos, e era justamente o tempo que estava escalando os problemas entre os países, e estouraram 2 guerras mundiais. Então o pós-milenismo teve esse baque. A esperança de um mundo cristianizado plenamente, em que tudo ficaria lindo de novo, caiu por terra. E a gente falou, deu até quase polêmica entre mim e o Zé, que as coisas tendem a piorar. Só que os pós-milenistas creem que tudo vai melhorar. O tempo todo as coisas vão melhorar. Melhorar, a ponto de que o mundo fique bom o suficiente para Jesus voltar. Como se dependesse da humanidade. Então, essa visão também não. Agora a última. A amilenista. A é o prefixo que significa não. Não é que não acredita no milênio, é que não acredita em um milênio literal. A posição que a gente está adotando para efeitos dessa aula, e que tem sido adotada nas aulas anteriores, os irmãos até sabiam, porque quando eu gravei a parte 2 de uma das aulas lá em casa, eu usei esse termo. É a posição amilenista. Em geral, as igrejas presbiterianas adotam essa. É a posição de muitos dos reformados, em que crê que
Após a ressurreição de Jesus, o diabo já foi preso. Já foi preso, não será preso. Nas 3 visões anteriores, o diabo seria preso. Não, por pós-milenista não. Mas para os pré-milenistas, o diabo ainda seria preso. No caso do amilenismo, que eu vou defender aqui, o diabo já está preso, Jesus já está reinando e nós já estamos nesses 1000 anos. Nós já estamos nesse período de tempo. Fale. Quando eu li o cara, eu falei, nossa, a gente está vivendo, né, nesse período de 1000 anos. Né? A dúvida surge, eu vou perguntar para o professor. Sim, para essa perspectiva que a gente está adotando, nós já estamos nos 1000 anos. Já é um período que o diabo não tem autoridade sobre as nações da terra, porque Jesus tem toda a autoridade sobre as nações da terra para que seu evangelho seja pregado. Jesus não vai vir reinar daqui a algum tempo. Jesus já está reinando. Para as 3 posições anteriores, Jesus reinará. Jesus será o Rei dos Reis. Jesus será o Senhor dos Senhores. Para o amilenismo, ele já é o Rei dos Reis que já reina. E a gente tem afirmado isso desde as sessões anteriores. É Cristo que abre os selos do livro do destino do mundo. Por quê? Porque ele já está regendo o universo. Ele não vai vir a reger. Ele já está regendo o universo. Entende, irmãos? É o ponto mais complexo dessa aula. Mas se os irmãos olharem a tabela, tem outras características aí a respeito desse tempo. Então, eu coloquei o surgimento histórico, eu comentei também o surgimento histórico. O amilenismo também remonta aos pais da igreja. A descrição, eu coloquei quando é simbólico, quando é literal. O tempo do milênio, aqui a gente comentou que para as 3 outras visões é um tempo que ainda vai vir, antes da segunda vinda de Cristo, tirando os pós-milenistas também. E para o amilenismo é o período atual. As características aqui, as coisas diferentes que tem entre elas e as parecidas. Depois dos 1000 anos, conforme o texto que os irmãos mesmos leram, o diabo vai ser solto, certo? Isso a gente leu, isso está na Bíblia, a partir do versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Ou seja, cremos que Satanás será solto depois desse tempo. Mas vejam só, nas outras visões, Satanás está solto, ele vai ser preso e depois vai ser solto mais uma vez. Para o amilenismo, ele já está preso e vai ser solto. Conforme o tempo está passando, Conforme o tempo está passando, é como se a corrente que está na coleira do dragão fosse soltar só um pouquinho assim, ó. Você solta um pouquinho para ele conseguir um pouquinho mais para frente. Até que vai chegar a hora que ele vai soltar totalmente. Deus vai abrir a coleira do diabo de novo. Certo? Então, aquele poder de influência toda que ele tinha sobre todas as nações da terra, ele perdeu. Vai chegar numa hora que ele vai conseguir de novo influenciar a todos. Certo? E é fácil a gente saber quando será esse período. Fale. No final do capítulo 3, ele fala assim: depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pouco tempo. Então tem mais um limite aí para ele. Sim. O pouco tempo, ele conversa com outras sessões que a gente estudou e com a pregação de Jesus em Mateus 24, em que tem o período da grande tribulação lá, e Jesus diz que a tribulação tem que ser abreviada para que ele volte mais cedo, porque senão não sobra nada. E esse pouco tempo é esse pedaço final aí que Jesus tem que diminuir o tempo. A gente falou isso em outras aulas, que estamos vivendo a última semana da história da humanidade. Em 2000 anos. Mas a gente está vivendo a última semana da história da humanidade, em que ela é dividida em 2 partes. Os primeiros 3 dias e meio da semana, né? Os 3 anos e meio desses 7. Então, 7 e 3 e meio, são essas as 2 notações. Os primeiros 3 e meio
significando o período de avanço do Evangelho e o dragão preso. E os 3 últimos, o Evangelho foi pregado a toda a humanidade. Aí não tem mais amarras para nada. Aí as 2 testemunhas, que a gente viu no capítulo 13, se eu não me engano, vão ser soltas. A igreja que estiver aqui presente vai passar pelo martírio. Ou seja, quando chegar no momento em que o último eleito à salvação ouvir o Evangelho, a coleira do dragão é solta. E esse período vai ser curto, porque o dragão vai vir, conforme está lá no ciclo dele, capítulos 12 e 13, cheio de ira contra a humanidade. E ele vai vir tão na fúria para destruir, que Jesus vai, volta antes, destrói e acabou. Se a gente for pensar, por exemplo, já passamos 2000 anos desde que Cristo esteve na Terra, e a gente considerar isso como os primeiros 3,5, não é como se tivesse mais 2000 anos de devassidão e palhaçada pela Terra. Não é isso. As coisas ficaram tão ruins que Jesus vai fazer assim, e volta antes. Então, o pouco tempo é isso. Ele está lá preso durante um período longo, a primeira metade desse tempo. Mas quando ele for solto, as coisas vão ser tão agressivas que vai ter que ser por pouco tempo. E Jesus vai voltar antes. Senão, não sobra nada. Vai ser essa parte que ele vai fazer descer fogo do céu para enganar os eleitos? Sim, sim. Aí que a gente vê a super, vou chamar de ministério, do anticristo e do falso profeta. Todos os prodígios que a gente vê nas escrituras, o anticristo e o falso profeta também vão fazer. A gente viu Moisés fazer coisas inacreditáveis. Ele parou o sol até. Teoricamente ele parou a terra, mas ele parou o sol também. Abriu o mar vermelho, ele fez de tudo. O falso profeta vai fazer igual ou mais. Josué, parou o sol. Que teve que ficar segurando a mãozinha? Então, essas coisas todas chamaram a atenção do povo na antiguidade e vão chamar a atenção no futuro de novo, para que o povo seja enganado. O povo que agora não está podendo ser enganado, na verdade está sendo enganado aos poucos. Lembra que a gente está falando que está soltando a coleira aos poucos? Aos poucos a gente está vendo nascer religiões novas, igrejas que se dizem cristãs novas, doutrinas novas que estão enganando o povo. E até os escolhidos. Exato, que é justamente aquilo que Cristo avisou que aconteceria. A gente está vendo essas coisas acontecerem. Isso a gente ainda está vendo aos poucos. Mas vai chegar uma hora que a coisa vai ficar estranha. Vai que até os próprios que está desencaminhando as pessoas, vai chegar para mais a discussão do demônio, tudo. Jesus respondeu, nunca os conheci. Eles mesmo têm enganado. Então, esses poderes e prodígios que a gente via nos textos bíblicos voltarão a acontecer. Mas para qual propósito? Para a adoração da besta. Não para louvor da glória de Deus. E a gente vai ver isso acontecer de novo. Aos poucos a gente está vendo a normalização de coisas muito esquisitas. A gente tem igrejas que estão defendendo coisas muito esquisitas. Tanto igrejas surgindo como a Cidade de Refúgio, que vocês irmãos conhecem, da apóstola Lana Holder. A igreja super inclusiva, em que Jesus é tão amoroso que ele aceita que você viva a sua vida LGBT numa boa. É o mais bizarro que Jesus passava, a gente é deixado isso, por convicção do Espírito Santo. Só que agora ela voltou essa parte e fala até muito também o Espírito Santo isso, então. Outra coisa, e isso aqui eu estou falando de uma igreja que foi criada para ser assim, mas a gente tem as que são
vai normalizando práticas, a gente vai deixando de se incomodar com coisas. Entende? E às vezes a gente até justifica, igual o exemplo da cidade de refúgio, é em nome do amor. É em nome da pessoa poder também adorar a Deus, independente de suas práticas. Entende? Aos poucos a gente vai soltando o freio. Perdão. Ai, que bonitinho. Ó, aos poucos a gente vai começar, e está começando, a liberar o culto para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de vida. Por quê? Mas está pregando a palavra de Deus. Mas e daí tem duas esposas? Sei lá. Mas está falando sobre Deus. Deus usa até uma mula. Olha as justificativas que a gente usa. Enquanto a Bíblia pede santidade, qual que é o problema? Pelo menos está falando sobre Deus. Ah, quem vai cantar no louvor? Aquela pessoa que fez um tudo no dia anterior, na noite. Mas ela está louvando a Deus. A boquinha dela está louvando a Deus. Qual que é o problema? Entende? Falar é cantar, é papagaio, faz isso direto, é ensinar. Quando vê resultado, como se fosse uma sensação de dor que ele está cuidando. É uma coisa que eu vou muito bem, mas tem diferenciado da outra pessoa. Mas eu acho que talvez é mais próximo dele, dele essa questão, né? Ele é uma questão de resultado. Sim, mas, na verdade, o que é correto mesmo, você faz muito bem também falar de Deus, essa pessoa, porque quando eu estava em Moisés, ele, quando ele bateu da água lá, que não era para ter ido, falada na ordem, teve resultado. Teve resultado, só que isso não significa que foi a aprovação de Deus naquela questão. Se foi uma aprovação de Deus, por mais que ele permita que aquilo acontecesse, aquilo não foi glória de Deus. Excelente exemplo. Outra coisa, quer ver? Eu estou usando exemplos muito extremos. Quer ver eu afrouxar um pouco mais a corda dos irmãos verem isso ser mais normal? A igreja parar de pecar sobre pecado e arrependimento. Os maiores pregadores da internet não pregam sobre pecado e arrependimento. O David Leonardo não prega sobre pecado e arrependimento. Entende? Se não peca sobre pecado e arrependimento, a pessoa tem que ser transformada do quê? Precisa de Cristo para quê? Para dar a chave do carro? Isso é afrouxar a corda. Se as igrejas históricas começarem a afrouxar essa corda também, parar de pecar sobre pecado, eu não vou falar sobre roubo, sobre adultério e sobre, sei lá, sentir desejos sexuais por crianças, porque senão eu vou afastar tanta gente da igreja. Tem gente que usa essa justificativa para manter a igreja cheia. Ah, mas se eu falar tal coisa, vai tirar tal e tal irmão da igreja. Mas eu acho que eu concordo que deve pregar. Sim, pregar. Deve pregar. Pregar é pegar firme, porque quem se doer Sim. está sabendo que está tocando ali, não é? O evangelho tem que ser pregado. Às vezes até sai da igreja, como você falou. Eu gosto que o pregador pregue mesmo. Porque a gente precisa. A gente precisa. Precisa ouvir essas pregações que tocam na gente, né? Senão não tem Senão a transformação. gente vê e volta. Quando a gente falou sobre as duas testemunhas, que eu já comentei, quando as duas testemunhas morrem aqui no Apocalipse, ou seja, essa representação da igreja morre, acontece que o mundo dos ímpios começa a festejar, dizendo que aqueles que nos importunavam morreram. Essa é a visão do mundo para conosco. A gente tem que ser quem incomoda. A gente tem que ser sal que salga. A gente tem que ser luz que ilumina. No momento que a gente deixar de fazer isso, a gente está a serviço do falso profeta.
com a camiseta de cristão. O salto certo vai ser pessoa de Thiago. Exatamente. Entende, irmãos? Então, agora, a última parte dessa tabelinha aqui, acredite, o restante da aula toda é rápido. É a parte do milênio que pegava. É a ressurreição dos homens. A Bíblia, ela coloca de um jeito que dá um nó. Olha que bonito isso daqui, ó. Versículo 5 do capítulo 20. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Quantas haverão? Socorro! E agora? Que ressurreição é essa que apareceu aqui? Uma parte muito fácil da segunda morte. Então vamos falar sobre as ressurreições e as mortes, então vejam só. Versículos de 1 a 3, o dragão é preso. Versículos 4 a 6, isso. Os versículos de 4 a 6 fala a respeito dessa ressurreição dos santos. Que ressurreição é essa? A ressurreição espiritual que permite que aqueles que morreram aqui na terra já estejam lá na glória com Deus Pai e o Filho e o Espírito. Certo? Aqueles que morreram aqui, seja por martírio, causas naturais, seja o que for, que foram salvas aqui e morrerem hoje, ou morreram nesses tempos ali antes de Jesus voltar, já estão na glória. O texto coloca no versículo 4 que essas pessoas já estão nos tronos julgando e reinando. Elas já estão com Deus. Se uma pessoa morre hoje, para onde ela vai? Sim, vai para lá, vai para o céu ficar com Deus. Só que esse trecho de texto deixa claro que essas pessoas estão vivendo, foram ressuscitadas, estão vivendo, mas só elas. As outras pessoas, as que não são povo de Deus, não foram ressuscitadas para a vida. Quem morre e é ímpio vai para onde? Pode responder sem medo. Eu sei que eu estou dando um monte de... Eu estou falando nas últimas semanas um monte de coisa que quebra expectativa. Mas essa tá certa. Mas, viu, eu tenho uma dúvida assim, já que você falou com isso. Por exemplo, a gente fala assim, né? Ai, morreu, está nos braços do Senhor. Não é? A pessoa prega, fala, às vezes um padre fala, já está no braço do Senhor, já está que nem os mortos. O pai já está esperando, o meu pai, por exemplo, está me esperando lá na escada para me receber. Meu pai, não Deus. Entendeu? Porque eu já ouvi minha pregação de criança. Então daí a gente fica, mas Jesus não vai voltar? Ou ele não vai pôr os pés aqui na terra, né? Porque foi a primeira vez, não é? Que fala. E daí. É o que a gente vai falar, é uma ressurreição só. Ele vai vir e vai pisar. Não, mas falam assim, que Jesus vai voltar, não vai pôr o pé na terra e vai levar os que estão mortos, vão ser ressuscitados. E a gente aqui vai morrer, no caso, né? E depois a segunda volta dele. Agora, se a gente morre e já vai, por exemplo, se é bonzinho, se é isso, aquilo, faz vontade de Deus, tal, já está, é escolhido, vai para o céu, está lá no céu. Então não vai ter julgamento, porque aquele já está lá. Vai ter julgamento, eu vou explicar. Mesmo quem está com Deus será julgado. Eu vou explicar isso. Vai. Uma dúvida. Sim. A palavra de Deus diz que todos que morrem, né, que é flor de vida, que é o Espírito, né, o Espírito é flor de vida, né? É o sopro de vida de Deus, ele volta para Deus. Ele não explica assim, se é só o que já está em Cristo ou que não está em Cristo. Ele fala que só diz que todos aqueles que morrem, o fôlego de vida volta para Deus. E ela fala que no último tempo a terra vai devolver tudo aquilo que ela tem, que é o ser humano na terra, para ser ressuscitado. Sim, está no próximo trecho. Isso, essa dúvida. Então, olha só. Quem morre e é salvo já está com Deus.
Esse tem que ser o nosso ponto de partida, senão a gente não consegue seguir para mais nenhuma parte. Quem morre e é ímpio está distante de Deus. Não está aqui vagando pela terra. Está no inferno, mas não está. Não está no lago Ainda não de está fogo no lago de fogo. Porque assim, ó, a questão do lago de fogo que a gente vai falar, eu escrevi de forma redundante e o Word tentou me corrigir. Mas ó, eu vou falar de forma redundante aqui também. Ó. Por exemplo, quem morre está no céu. Mas o céu não é o destino final da humanidade. Destino final foi o que o Word tentou me corrigir. Destino tem que ser final, né? O céu não é o destino final da humanidade salva. É a terra. É a Nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Esse é o destino final. No inferno, para tormento, a gente entende melhor. Porque quando a gente fala inferno, você só pensa no fogão lá queimando todo mundo. Mas quando a gente fala em tormento, Vai ser atormentado. quando a gente não está perto de Deus, é tormento. Seja aqui na terra, seja depois da terra. Falarei dessa forma mesmo. Eu estranho porque a gente vai passar por um versículo que fala que o inferno foi jogado no lago de fogo. Então não é a pior coisa. Deus que disse que o inferno é o lago, né? Que é a própria sepultura, né? Como fica isso? Mas- Sepultura enquanto mundo dos mortos. Não sepultura buraco de terra aberto. Sepultura mundo dos mortos. Nesse sentido. É o lago. O Hades é a mesma coisa que inferno e sepultura. São palavras que a gente pode ficar trocando. São. Lago de fogo. Nesse caso, não é a grau de Os irmãos estão tudo antecipando os negócios, calma. Não tem problema. Então vejam só. Que justamente o próximo bloquinho, as perguntas todas estão sendo sobre o próximo bloco. O próximo bloquinho de texto é a partir do versículo 7. Versículo 7 a 10 tem a derrota de Satanás, beleza? Eu vou só descrever, depois os irmãos leem o texto que eu escrevi. Mas vejam só. Satanás é solto, engana uma turma, junta os reis da terra, aí aparece escrito Gog e Magog, que é Ezequiel 38 e 39, que é um texto em que Deus, e está escrito assim na profecia de Ezequiel, Deus pega como que um anzol e coloca na boca do Gog, rei de Magog, para conduzi-lo a juntar outras nações inimigas, para que essas nações inimigas formem um exército contra Deus, e Deus conduzindo isso, para que esse exército estando diante de Deus vem e bum. O que significa essa parte? Quando Satanás for solto, ele vai juntar a turma toda, todos os inimigos de Deus. Ele vai, mas isso tudo dentro do plano e do controle de Deus. Deus quer que isso aconteça, porque com todo mundo juntinho, com um sopro de sua boca, lembra que a gente falou semana passada? Acabou. Esse trecho aqui, de 7 a 10, é quando o diabo é destruído. E não se fala mais dele até acabar o livro. Acabou. Diz que também no livro do Tobias, as nações todas vão se reunir contra Israel. E Exato. Deus vai pelejar por ela, né? Esse é o problema. Na visão dispensacionalista, a gente vai entender Israel mesmo lá, governada pelo Netanyahu, que está lutando contra grupos terroristas. E assim os dispensacionalistas acreditam. Tanto que estourou a guerra lá, os dispensacionalistas entraram em euforia. Porque assim, começou a guerra, Jesus vai voltar. Mas não é isso. É Israel espiritual. Filhos de Abraão espiritualmente. As nações todas se reunirão contra Israel, significa as nações, Israel sendo representante de Deus, as nações ímpias da terra se reunirão contra Deus. Vai acontecer a batalha do Armagedon, que a gente falou semana passada?
em que as tropas lideradas pelo dragão e as tropas lideradas por Cristo, o cavaleiro vitorioso, vão se colocar uma na frente do outro, mas não vai ter briga. O exército pode estar lá na frente, um na frente do outro, mas não vai ter briga, porque com um sopro de sua boca acabou. Os exércitos podem até se montar. Israel vai estar junto com Jesus. Mas que Israel? O Israel que você faz parte. Nós somos nós. A igreja é o Israel de Deus. Não só os que nasceram lá na Palestina. A igreja é o Israel de Deus. Os dispensacionalistas afirmam que os amilenistas, os reformados, cometem uma heresia, interpretando esses textos, dizendo que nós cremos numa doutrina de substituição, como se Deus tivesse encerrado o seu tempo com Israel, aí trocasse Israel pela igreja. Ah, Israel não deu certo, então vou pegar a igreja. Eles dizem que nós pensamos assim. Só que nós cremos numa doutrina que não é de substituição, é de adição. Era uma nação que se somou a várias que estão dentro do domínio de Jesus Cristo. E todas essas integram o povo de Deus, integram Israel. Somos Israel, ainda que não tenhamos nascido lá. Entende? Mas já fala que a gente é filhos por adoção. Sim, mas filhos. Graças àquela dispersão que houve, né, Lucas? Que foi cada um para um lado. Sim, mas entenda uma coisa. Jesus vai voltar depois de cumprir as promessas que tem para Israel. Nós somos Israel agora, gente. É que ele mesmo já disse, né? Eu vim para os meus não receberam, mas todos os que vieram receber foram feitos filhos de Deus. Sim, tanto de dentro de Israel quanto de fora. E todos esses integram Israel hoje em dia. Nós somos como o povo de Ismael, né? De Israel. Nós somos gentios. Nós somos gentios, só que pela adoção, hoje nós somos feitos filhos de Deus. Podemos chamá-lo de pai. Sim, justamente por causa da questão da rejeição. Porque no primeiro momento a salvação deveria vir deles, eles deveriam enxergar o Redentor e adorá-lo, só que eles rejeitaram. Enquanto isso, os outros povos da terra estavam sedentos por isso, pela redenção. Tem texto, que esse eu fiz questão de não trazer. Com o tempo eu explico ele para os irmãos. Tem uma situação em que chega um grupo de gregos para falar com Jesus e eles param nos apóstolos, né? Sempre chega a barreira para chegar em Jesus era os apóstolos. E chega para os apóstolos e fala assim, a gente quer ver Jesus. E Jesus fala assim, não, aí eles falam assim, e agora, não sei o que eu faço. Aí o Felipe chegou para o André e os dois foram perguntar para Jesus, Jesus, tem um grupo de gregos querendo falar com o senhor, você vai falar com eles? Jesus dá uma resposta nada a ver. Jesus fala assim, para uma árvore crescer, a semente tem que morrer. Ele fala um monte de coisa assim, muito nada a ver. Só que o sentido do que Jesus estava falando antes que eu consiga falar com as outras nações da terra, como os gregos, eu preciso morrer e ressuscitar. Por enquanto, eu estou só com vocês. Depois eu mostro esse texto para os irmãos. Ele vai ter outra cara quando os irmãos verem. Eu trago em outro momento. Tem também. Então, o ponto de partida tinha que ser Israel. Tinha que ser. Mas não deu. E por causa disso, Deus substituiu? Não. Acrescentou. Essa é a diferença. Nós somos Israel de Deus, mas se algum israelita quiser, também pode fazer parte. Exatamente. Exatamente. E se tornando cristãos, não judeus messiânicos. Judeu messiânico é uma mistura muito doida. Porque se os sacrifícios apontam para Cristo e eles acreditam que Cristo já veio, o que eles continuam fazendo? Versículos
11 até o final do capítulo tem o juízo final. A primeira parte do juízo final, na verdade. Esse juízo final acontece como? Em 2 etapas. Depois que os inimigos de Deus foram destruídos, acontece a segunda ressurreição. Nessa segunda ressurreição, todos são ressuscitados. Os cristãos que estavam lá sem seus corpos, recebem os corpos de volta. Os outros que estavam distantes de Deus, recebem também. Acontece uma ressurreição geral. Para quê? Vivos. Cadê? Deixa eu ver. Vi também mortos, posso. Versículo 12 fala: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, ou seja, todo tipo de gente, postos em pé diante do trono. Não pegou um monte de cadáver e colocou diante do trono. As pessoas foram ressuscitadas e colocadas diante do trono. Aí o julgamento aconteceu em 2 etapas. Etapa 1. É aberto o livro da vida e vê se o nome da pessoa está lá ou não. Se a pessoa está, vem pro lado de cá. Se não está, vai pro lado de lá. Primeira etapa do julgamento. Isso tem até Jesus falando em Mateus 25 também, que vai separar os bodes do trigo do joio. o joio. Então, ele coloca várias dessas distinções, né? Esses contrastes. Segunda parte do julgamento. São abertos os livros das obras das pessoas. Tudo aquilo que todas as pessoas fizeram, sendo elas santas ou ímpias. Os salvos e os não salvos. Para quê? Para aí sim ver o tamanho do galardão da pessoa. Os salvos e o tamanho do castigo dos ímpios. A escala que você falou. A escala do galardão para os santos, o quão grande vai ser, seja ele o que for. O pastor Leandro Lima entende o galardão como autoridade para viver na Nova Jerusalém. A gente tem na Bíblia o tempo todo hierarquias. Como se quanto maior o galardão, maior é a hierarquia. Mas todos iguais. Peraí que eu estou morrendo há 2 semanas. E no caso dos condenados, também. O nível da condenação. Se ela vai estar lá no lago de fogo, num lugar que ela sofra mais ou menos sofrimento, tortura eterna, mas o tamanho. Não vai pensar que, por exemplo, um ladrão de galinha vai ter a mesma condenação que o Hitler. Meu tamanho vai ser graduado. Isso. Entende, irmãos? E é esse julgamento que vai fazer isso. Tanto do lado positivo para os santos, quanto do lado negativo para os ímpios. Para os ímpios, é dado o lago de fogo. Para os justos, a partir do capítulo 21, fala dos novos céus e nova terra e da nova Jerusalém. É isso que os justos recebem. Uma nova cidade, uma cidade santa. Se antes eles tinham a gente já está vivendo isso, né? Se antes tinha na terra um sistema ímpio, nojento da prostituta, da Babilônia, se antes tinha isso, agora é oferecido outro sistema, o sistema da noiva, da Nova Jerusalém. Enquanto uma era, apesar de se adornar toda, era nojenta, a Nova Jerusalém, ela vem linda e pura. E para a noiva chegar linda e pura, a Babilônia teve que ir embora. Não dá para manter na mesma casa a prostituta e a noiva. Então Deus mandou a prostituta embora para a noiva vir. Entende, irmãos? Então vejam só. No capítulo 21 tem aquele... Eu falei para os irmãos no começo da série de estudos que tem poucos textos do Apocalipse que a gente costuma conhecer bastante. Geralmente são os capítulos 2 e 3, que falam das 7 igrejas. Aí você fala assim, você é morno, eu te vomitaria. A gente só fala esses textos. E o outro é o capítulo 21,
que fala: eis que vi novos céus e nova terra. Versículo 3, ó. Eu vi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus, ou seja, a habitação próxima com os homens de Deus. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele se enxugará dos olhos toda lágrima, e morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é outro texto do Apocalipse que a gente conhece bem. Mas isso é só destinado para quem? Os santos. Isso não é para todos. Isso não é oferecido para todos. Agora, olha só, irmãos. Vou seguir o próprio fatiamento de texto que eu fiz aqui. Na verdade é oferecido, mas muitos não querem. Exatamente. É oferecido no tempo que se pode oferecer. Lembra que a gente falou semana passada? Quando a nuvem encheu o tabernáculo nos céus, significava que acabou a pregação? A pregação vai acabar quando o último eleito for alcançado pelo Evangelho. Aí acabou. Acabou. O tempo de oferecer era esse. Vão procurar e não vão achar. Por isso que tem o recado de Isaías: buscai a Deus enquanto se pode achar. Você pode achar. E invocar enquanto ele está perto. Porque vai chegar uma hora que ele não vai mais estar. Porque ele está perto. Agora ele está perto. E vai continuar eternamente perto daqueles que são seus. Mas vai chegar uma hora que ele não vai mais ficar perto daqueles que não são. As trombetas são anúncios dizendo que, ó, tá dando tudo errado. Presta atenção que tem salvação. Presta atenção que tem salvação. Quando tocar a última trombeta, já era. Visto que vai retirar ele vai retirar a morte, né? Vai ter a morte, né? Como período. Aí tem eco tanto no ciclo dos selos, das trombetas e dos flagelos, em que os ímpios procurarão a morte e não a encontrarão, no sentido de e blasfemarão ainda. Deus derramando os seus flagelos, ao invés da humanidade se arrepender, a humanidade vai começar a falar pior de Deus, a agir pior contra Deus. E aí que veio o texto. E vão procurar a morte e não vão encontrar. No sentido de vão tentar acabar com esse sofrimento antes, mas Deus não vai deixar acabar o sofrimento antes. O sofrimento, ele tem que ir até pagar o preço. E Deus é muito justo. Bem justo. Misericórdia. Tem uma parte que não tem muito a ver com o que você está falando, mas faz parte do capítulo 21, fala sobre o céu e a terra. Tem uma parte que fala assim: envelhecer lhe dará todas as coisas. Você é seu Deus e ele será seu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Essa parte, quando ele fala sobre tímido, é realmente tímido que a gente realmente pensa? O que significa esse tímido? É a tradução. A minha fala covarde. Mas covarde nesse sentido Da besta aparecer na sua frente e você se curvar. não tem. Nesse sentido. Porque eu falo isso porque existem, né, pessoas que pegam e falam, tipo, ó, você é tímido, sabe? Ah, não. Aí eu uso a Bíblia para poder inventar um negócio. Ou aquele versículo: quem se envergonhar diante dos homens para confessar Jesus, ele vai se envergonhar diante de Deus. Também Sim. aquela pessoa. Então, se você tem a oportunidade de confessar Jesus, de anunciar Jesus, e você tem vergonha disso, ou covardia, vai prestar conta. E assim, todo mundo tem um Senhor. Se você não confessa a Deus como seu Senhor por covardia, você está confessando a quem? O falso profeta? Está agindo como os babilônicos? A Bíblia diz que haverá 12 tribos, né? Os 12 tribos. E haverá 12 portas. O que significa isso? 12 significa povo de Deus. Simples assim. 12 tribos, a totalidade dos conjuntos do povo de Deus. 12 portas, 3 de
cada lado de um quadrado, porque esse é o formato que a Bíblia traz, significa que de todos os lados virão os povos de Deus. Só isso, 12 significa povo de Deus. Não adianta dar maiores explicações do que isso. Não adianta mesmo. Aqui, nessa parte da descrição da Nova Jerusalém, eu coloquei em forma de tabela. E aqui tem, e eu fiz questão de colocar como está na Almeida, revista corrigida, revista atualizada, acho que a 21 também fica assim ainda. Outras traduções, como a NVI, a nova tradução da linguagem de hoje, ela traduz os números todos. Aqui coloca como a cidade media 12.000 estádios, um muro de 144 côvados. Essas coisas todas são números que representam o povo de Deus. 12, 144 é 12 vezes 12, ou seja, povo de Deus. Essas traduções que eu comentei, elas traduzem o número. Então coloca 21.000 quilômetros. O que significa 21.000 quilômetros? Para um livro que é tudo figurativo? Então, sobre as descrições da Nova Jerusalém, ruas de ouro, porta de pérola, essas coisas todas, está tudo descrito aqui nessa tabelinha. Aí os irmãos conseguem ver com calma. Mas entenda uma coisa: andaremos em ruas de ouro do céu? Acho que não. Por que eu acho que não? Porque aqui ainda fala que é ruas de ouro, liso e limpo como espelho e vidro. Como que eles andariam isso? Mas independente disso, são só símbolos que falam sobre a glória, a beleza, o poder. O que é ouro? Ouro é alguma coisa para nós hoje aqui na terra. Mas o que é ouro para Deus? Nada. Ouro é valioso para nós, é para nós abrirmos os olhos hoje e falar assim: uau! Mas lá para nós glorificados também não vai ser nada. Então aqui são só símbolos da cidade. Lembra, até agora a gente não está colocando as coisas de forma literal. Por que a cidade da Nova Jerusalém a gente vai colocar de forma literal? Entende? Ruas de ouro e de rio de cristal e não sei o que. São símbolos que falam da glória, da santidade, do poder. São símbolos. Lembrando que vai ser construído novos céus e nova terra, né? Essa de agora vai passar. Já não existirá mais o mar, a gente já falou que o mar significa outra coisa. Essas coisas todas a gente viu como símbolos. Como símbolos. E a conclusão do livro, no capítulo 22, ela traz algumas informações interessantes. Eu vou esticar por uns 3-4 minutos, olha só. No capítulo 22, a partir do versículo 6, porque o capítulo 21 mesmo só acaba no versículo 5 do 22, a descrição da Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém, o rio da vida vai correr, fala que a árvore da vida todo mundo vai poder comer livremente, essas coisas todas. Símbolos que estão explicadinhos para os irmãos aqui na tabelinha, tá? Mas no capítulo 22, quando tem a finalização do livro em si, a gente tem alguns passos aqui, eu vou seguir conforme os títulos que eu coloquei. Versículos 6 e 7. Jesus é o autor da profecia, ele voltará. É reafirmado nesse trechinho aqui do final que Jesus é o autor dessa profecia, que não é João, que não é coisa na cabeça de ninguém, é de Jesus. Versículos de 8 a 11. Quem deve ser adorado por essa profecia é Deus. Não é João que ele escreveu. Não é o anjo que estava conduzindo João. Não são os 7 pastores que leram o texto para 7 igrejas. Não são os pastores das igrejas atuais, ou os professores que trazem explicações sobre esse texto. Ninguém além de Deus tem que ser adorado por conta dessa profecia. Somente Deus deve ser adorado por conta dessa profecia. Versículos 12 a 16. Palavras de Jesus sobre o seu retorno. Jesus mesmo pega a palavra aqui e fala algumas coisas. Ele dá vários títulos dele mesmo. Ele fala que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Ou seja, tudo gira em torno dele, tudo é sobre ele. E Jesus afirma, e ele fala desse trechinho aqui, quem pode e quem não pode estar na Nova Jerusalém. Quem pode? Aqueles que, versículo 14, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, esses estarão na Nova Jerusalém. E quem que não pode? Versículo 15. Ficam fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. O alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, ele quer pessoas com as características do 14, lavados no sangue do Cordeiro, e não pessoas que agem como quem está aqui no 15. Nossas atitudes são mais parecidas com quais aqui. Entende, irmãos? Versículos 18 e 19 tem uma advertência final a respeito de não modificar nada do que está aqui nesse livro, como vale para todos os outros textos bíblicos. A gente, no final do Evangelho de João, é o João escrevendo de novo, né? Então você não pode tirar um tio ou uma vírgula, um ponto. É o próprio João. E nada nesse livro pode ser modificado. E eu vou além. Esse livro, ele não serve para ser deixado oculto. Aqui no meio desses versículos diz que João tinha que terminar de escrever e ele não podia selar o livro, lacrar o livro para ficar guardado. O profeta Daniel, ele lacrou o livro que ele escreveu, porque as coisas demorariam para acontecer. Essas coisas aqui do Apocalipse são tão breves que é para o livro ficar aberto, para que todo mundo tome conhecimento. Então, se nós não estudamos o Apocalipse, estamos errando. Se nós não lemos, estudamos, pregamos o Apocalipse, estamos errando. Porque essas coisas têm que ser expostas para a igreja. E mais, tem que ser expostas de forma fiel. Porque se não forem expostas de forma fiel, olha o que o Joãozinho escreve aqui, ó. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará sua parte na árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. E antes ele diz assim, ó, se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Ou seja, tudo aquilo que a gente viu de terrível nas páginas anteriores, quem adulterar a profecia do Apocalipse vai receber mais. Porque isso tem que ser revelado para o povo de forma fiel. Nem para tirar e nem para acrescentar. Nem para tirar e nem para acrescentar. Tem que ser conforme está aqui. Se for mais ou menos o que está aqui, está errado. Versículos 17 e 20 mostram uma ardente expectativa do povo pela vinda de Jesus, em que fica o tempo todo, o Espírito e a noiva dizem, vem, vem Senhor Jesus. Estudando essas coisas todas, qual tem que ser o nosso sentimento? Nossa fé tem que ser renovada para que a gente peça que Jesus venha logo. Ou como o apóstolo Pedro coloca, para nós tentarmos abreviar a vinda de Jesus. A gente tem que desejar que Jesus venha logo. Tem gente que fala assim, ai, tomara que Jesus não venha até que meu filho se case. Ai, espero que Jesus não venha até que eu, sei lá, eu fique milionário. Eu não sei, tem gente que fala cada coisa. Até que eu seja pai. Até que eu seja pai. Tem gente que fala cada coisa. Eu mesmo já falei que eu não queria que Jesus voltasse até eu casar. Agora pode. Obrigado. Mas eu falei isso adolescente. Eu lembro de ter falado isso adolescente. Eu falei que eu não queria morrer antes de ser bom. Meio rápido. Agora eu quero morrer. Então, entenda, irmãos. A gente tem que torcer para Jesus voltar logo. Não para Jesus demorar. Porque a nossa expectativa tem que ser para viver com Ele, não viver aqui na Babilônia. E quanto mais Jesus demorar, mais a gente vai viver aqui em Babilônia. E não na Nova Jerusalém. Quando Ele voltar, a gente vai viver nesse lugar que não tem choro, nem dor, nem tristeza, morte. Enquanto Ele não vier, a gente vai continuar vivendo no mundo de choro, dor, tristeza e morte. Sim, a ideia é essa. E para acabar o livro, uma bênção que é tanto uma conclusão de carta, que é a bênção do Senhor Jesus Cristo. Como que é a bênção? Lembra para mim, por favor, Michele.
fica explícito para nós aqui que tudo gira em torno de Cristo, de sua graça. Pela graça, Jesus foi enviado. Pela graça, Jesus viveu o ministério perfeito. Pela graça, Jesus morreu e ressuscitou e nos atraiu. Pela graça, Ele prometeu que vai voltar. E pela graça, Ele vai cumprir sua promessa. Essa tem que ser a nossa expectativa. Esse livro foi escrito para pessoas em momento de grande tribulação. E a gente passa por tribulações também. Mas a nossa expectativa tem que ser de que Jesus volte logo para a gente não passar mais por isso. E que as pessoas que amamos não passem mais por isso também. E vai chegar essa hora. Só que, lembra, Jesus só vai voltar quando uma coisa acontecer. Qual que é essa uma coisa? Oi? A última pessoa Quando o último eleito ouvir a pregação do Evangelho, aí sim vem a parte menor. O dragão é solto, vem a parte menor da tribulação, que ela vai ser tão agressiva que vai ser menor. E Jesus vem com o seu exército. E de uma vez só, agora só para eu encerrar mesmo, de uma vez só, olha tudo que acontece ao mesmo tempo, ó, de uma vez só. O dragão é solto, está acontecendo aquelas coisas ruins todas. De uma vez só, em um momento. A igreja que está aqui, antes de receber o último flagelo, é arrebatada. Integra o exército de Jesus. O dragão, as duas bestas e Babilônia são derrotados plenamente. Os inimigos de Deus, os humanos inimigos de Deus, são destruídos. A terra, os montes derretem, aquelas coisas, o céu se enrola como um pergaminho. Ou seja, a criação toda é renovada. E novos céus e novos... Acontece o julgamento para ver a escala das coisas, para que no lago de fogo sejam mandados os inimigos de Deus e na Nova Jerusalém ficar o povo de Deus juntamente com Deus, e Nova Jerusalém começa. É como virar a página no livro. Tudo junto, tudo junto. Não tem escala. Isso acontece primeiro? Não. Quando Jesus voltar, Ele vai fazer tudo ao mesmo tempo. Ele descendo, sobe igreja, desce todo mundo, destrói tudo, renova a terra e pronto. Bum! Bum! E é assim que acontecerá, irmão. Amém? Então tenhamos isso firmes na nossa cabeça. Esse é um livro de esperança. É difícil sem fazer uma série dessa, pregar e dar aula sobre o Apocalipse? É um pouco. Mas agora os irmãos têm base. E agora a responsabilidade da coisa aumentou. E vamos trabalhar mais esses textos. Certo, irmãos? Semana que vem aula sobre arrebatamento. Aí sim. E depois das canções, mas do arrebatamento primeiro. Certo, irmãos? Deus abençoe. Obrigado pela paciência, por aguentar aí nessa jornada longuíssima. E lemos um livro inteiro. Olha que beleza. Não sei se os irmãos tinham feito isso ao longo do ano, mas está acabando o ano. Lemos um livro bíblico inteiro. Olha que maravilha. Deus abençoe, irmãos.